Fala pessoal, tudo bom com vocês? Luiz Soares aqui. Hoje eu vim contar um pouco para vocês da minha história, da minha trajetória de vida no mundo das joias em ouro 18 quilates. Para quem não sabe, eu comecei nesse ramo em 1995 e esse ramo começou para mim com uma necessidade de eu começar a fazer joias para mim mesmo, tá? E qual foi a primeira joia? Foi um par de alianças, tá? Quando eu fui pedir a mão da minha esposa em casamento. A gente ia casar em 97, a gente chegou a se casar em 97, mas em 95 eu estava me preparando para ir fazer um curso fora do Rio de Janeiro, que é a minha terra natal, e precisava ir fazer um par de alianças, né? E precisava confeccionar esse par de alianças, e eu precisava achar alguém que fizesse uma aliança para mim de confiança. E eu comecei a pesquisar até que eu encontrei e fiz a minha primeira peça de ouro 18 quilates. Depois eu fiz um cordão, né, um cordão modelo Cartier, e depois disso eu não parei mais, tá? Para quem não sabe, eu sou militar da Força Aérea, tá? Eu sou militar da reserva da Força Aérea, trabalhei na Força Aérea até 2022. Eu ingressei em 1990 e fiquei até 2022 aí trabalhando quase 33 anos, né? Porque eu tinha férias não gozadas, essas coisas todas, e acabei me aposentando em 2022. Só que na década do início dos anos 2000, como eu tinha terminado um curso que eu estava fazendo lá em São Paulo, em Guaratinguetá, na Escola de Especialistas, eu me formei e vim para o Rio. Eu fui classificado aqui no Rio de Janeiro, né? Já estava casado e foi um período muito difícil na minha vida, apesar de eu já ser sargento na época, né? Terceiro sargento. Meu salário era um salário muito ruim, tá? Meu salário hoje não é o melhor salário da categoria, né? Da minha classe, vamos dizer assim, né? Hoje eu me aposentei como suboficial, né? Ou subtenente aí do Exército, né? O Exército chama de subtenente, né? E algumas forças auxiliares também, né? A PM chama de subtenente, o bombeiro, né? O suboficial. Me aposentei, só que antes de começar essa minha carreira, essa minha trajetória, né? Em 1995 eu era soldado. Eu entrei na aeronáutica como soldado, eu entrei como recruta, fiz as provas, fui subindo, fui crescendo, passei para cabo, fui fazer o curso de cabo, me casei. Depois passei no concurso para sargento, fui para a escola, fiquei quase 2 anos lá na escola estudando. Voltei para o Rio e, como eu disse, o meu salário não era o salário ideal, não era um dos melhores salários, tá? Só que, como a gente sabe que o network é uma coisa muito importante, e quando você faz network com as pessoas certas, a sua vida deslancha, né? Eu conheci pessoas que começaram a me motivar a ganhar dinheiro. E como em 1995 eu tinha começado a trabalhar com joias, comecei a entender o mundo das joias, eu entrei de cabeça nesse mundo, tá? Entrei com tudo nessa minha empreitada de trabalhar com joias. Então eu montei um ateliê, né, no centro do Rio de Janeiro, e ali eu comecei a fazer as peças, né, comecei a confeccionar muitas alianças. O meu forte era confeccionar alianças, anéis de formatura, né? Eu tenho aqui alguns modelos, ó, brinco solitário com diamante, anéis de noivado, né? Esses tipos de anéis aqui, ó, de noivados com diamante, tá? Anel de casamento, tá? Às vezes você faz ali, a pessoa faz 25 anos de casamento e tal. Anel de noivado para pedir em casamento, são anéis solitários, né? Pulseiras Riviera, esse tipo de pulseira aqui com diamante negro. Pulseiras Riviera com diamante branco também, tá vendo? Então assim, antes de eu chegar no patamar que eu cheguei, foi um passo muito difícil, né? Foi tudo muito difícil, foi tudo muito trabalhoso, eu tive muita dificuldade no início, tá? Mas eu nunca desisti. Por quê? Em 1995, como eu falei, o grama do ouro custava R$12, né? O ouro 18 custava R$12. O ouro fino, né, que é o ouro 24, na época custava uns 18,
R$ 20 mais ou menos, R$ 17 o grama. Hoje, o ouro 18 está na casa dos 380, R$ 400, e o ouro 24 está na faixa de R$ 580. Então, para você ter uma ideia, né, que de 1995 até 2025, né, a gente tem aí 30 anos, né, simplesmente o ouro ele cresceu numa proporção muito grande, tá? Tem gente que fala que o ouro não é reserva de valor, que ouro é isso, que ouro é aquilo, mas eu ainda confio muito no potencial do ouro. Por quê? Porque é um metal precioso, que você pode confeccionar uma joia, ficar com ela, colocar uma pedra preciosa num pingente, e você pode ter aquilo ali, quando você precisar do dinheiro, você tem um dinheiro guardado ali, que você não acaba mais, você não desvaloriza. Por exemplo, se você comprasse em 1995 1 quilo de ouro, tá? Você teria hoje, em média, né, uns R$ 450 mil, tá? Se você pegasse o ouro e refinasse, você ia ter uns R$ 450 mil, tá? E naquela época você pagava num quilo de ouro, em média, 11, 12 mil reais. Né? Para você ter uma ideia da proporção de quanto esse ouro aumentou de preço, tá? Então, às vezes a gente fica assim, né, pensando, é muito caro comprar ouro, é muito caro. Não. Você tem que pensar no ouro como um investimento. Você tem que pensar no ouro como uma reserva de valor. Se você não quiser comprar ouro para vender, você pode comprar para reter para você. Né? O ouro não dá ferrugem, não dá zinabre, ele não estraga, ele não se deteriora. Você pode pegar o ouro e esconder na sua casa. Você pode ter na sua casa guardado ali um lugar onde você e sua esposa saibam, ou alguém da sua confiança, seus filhos, né? Alguém que não vai, né, levar aquilo de você, não vai querer te roubar, né? E assim como o pessoal fala, o Bitcoin você guarda a senha na cabeça, o ouro também, se você guardar ali e ninguém souber, se ninguém pegar, vai ficar ali, né? E ninguém rouba de você. E o dia que você precisar, você vai ali e tira ele, tá? Você pode guardar dentro dessa caixa d'água, pode guardar dentro da descarga do seu banheiro, você pode guardar embaixo da sua cama, num buraco que você faça dentro da sua casa. Você pode guardar ouro onde você quiser. Eu não recomendo por uma questão de segurança, porque hoje em dia é muito complicado. A não ser que ninguém saiba, né? Se só você souber, é muito mais seguro. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é, se você tiver joias guardadas com você, você vai ter esse ouro se valorizando por muito tempo. Para você ter uma ideia, uma peça de ouro 18 quilates com diamantes, sem diamantes ela tem um preço. Com diamantes ela chega a valer 10 vezes mais. Numa loja como a Vivara, por exemplo, a Gaster, por exemplo, ou até a Tiffany, você encontra joias com um peso muito pequeno, tá? Essa joia aqui, por exemplo, ó, ela tem 18 pedras, tá? 18 brilhantes, sendo quase 2 quilates de diamante. Você confecciona essa peça aqui pagando 1/10 do preço que você pagaria numa loja, por exemplo, igual a Tiffany. Hoje na Tiffany um anel como esse você vai pagar em média uns 60 a 80 mil reais. E se você confeccionar essa peça, você vai pagar no máximo 8 mil reais para fazer. Porque o diamante você compra em dólar, tá? E o ouro tem a cotação diária. Então, se você for fazer aí um anel desse, você não vai gastar mais de 8 mil reais para confeccionar, tá? E você consegue vender aí por 15, 18, 22, dependendo para quem vai ser o seu cliente final. Porque você tem que entender para quem você vai vender. Quando você compra uma joia, você confecciona uma joia, você tem que saber quem é o seu cliente. Porque tem gente que adora comprar joias, tem gente que vive colecionando joias, tem gente que tem joias guardadas, que aquilo ali é uma reserva. Às vezes você vê uma caixa de diamante, de joias com diamantes que as pessoas têm guardado em casa, às vezes de 10, 20, 30, 50 anos, e aquilo ali vale uma fortuna. Quando você vai avaliar, são pedras puríssimas, né? O ouro, ele não se deteriora, não tem esse problema dele ficar se desgastando com o tempo. Então você tem a possibilidade de fazer essas joias para você presentear a quem você ama, para você guardar, para você ter para você, ou até para você ganhar dinheiro. Para você ter uma ideia, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma cera, tá? Isso aqui é um modelo desse tipo de anel aqui, ó, solitário, tá? Tá vendo?
Esse modelo vira esse anel aqui, tá? Então, se você tiver esse modelo aqui, você tira 10, 20, 30, 50, 100, 1 milhão de peças dessa daqui, tá? E você pode vender no atacado, você pode fazer uma promoção Dia dos Namorados. Ah, Dia dos Namorados, promoção de diamante, tá? Compre o diamante para sua princesa, presenteie sua mãe, sua avó, né, a pessoa que você ama. Então, gente, existe uma possibilidade gigantesca de você ganhar dinheiro com joias se você souber como fazer, se você entender esse mercado. Esse é um mercado muito promissor, é um mercado onde quando você começa, você não quer parar mais, porque as pessoas que pegam confiança em você, elas começam a querer só fazer ouro com você, as peças de ouro com você. Recentemente eu estava numa cafeteria e encontrei um casal, eles vieram me cumprimentar, a menina perguntou, você lembra da gente? Aí eu falei, olha, eu conheço vocês de vista, mas eu não estou lembrando exatamente de onde. Aí ela mostrou a aliança e falou assim, você que fez a nossa aliança. Aí eu falei, olha, eu nem lembrava, você me desculpa. Ela, pois é, a gente está até procurando uma aliança, um lugar para fazer uma aliança, porque eu não tenho mais o teu contato, eu mudei de telefone, né? E eles não tinham mais o meu contato. Aí o que aconteceu? O homem, né, do casal lá, o rapaz, ele perdeu a aliança dele. Tá? O homem tem a mania de tirar anel, às vezes vai jogar bola, tira o anel, às vezes o cara está trabalhando um trabalho braçal para não arranhar a aliança, né, e tal, ele tira a aliança e tal, e acaba perdendo, né? E foi o que aconteceu com ele, ele perdeu, não sabe onde colocou a aliança, e eles estavam procurando um lugar. Aí eu falei assim, olha, eu vou deixar vocês à vontade, se vocês quiserem procurar, vocês podem ir em todas as lojas aqui no Barra Shopping procurar a melhor aliança, né? E vocês tragam para mim o orçamento, que eu vou cobrir esse orçamento de vocês.